sou Graziela Rocha, estou aqui para apresentar a vocês mais uma pré-aula dos primários, mas antes de iniciarmos a nossa lição, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional, que a aula vai estar completinha lá para você e compartilhe em suas redes sociais. Vamos para a nossa lição? A lição de hoje é a lição número 2. Na casa de Deus, eu aprendo a orar. Sugestão de corinho para essa aula, professor. Nós temos o hino oficial do trimestre, né? A casa é sua, de galerinha da casa. E sobre a lição, que fala sobre oração, eu preciso orar, de Aline Nascimento. Também a oração me faz forte, de Radicais Kids. A chave da oração, de Radicais Kids também. E oração Cante com Nena. Aí, professor, você vai escolher, né, qual é o hino que vai mais se adequar à sua aula de hoje. Vamos mais adiante. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre oração, sobre a importância da oração na vida do cristão, porque a oração é o principal meio de conexão, de ligação com Deus. A oração, há dois tipos de oração. A oração, né, você pode começar explicando que há dois tipos de oração para a sua criança, professor. A oração individual, onde nós oramos sozinho, e a oração coletiva, quando nós nos juntamos com os irmãos na igreja para orarmos todos juntos. E esse tipo de oração, ela deve fazer parte da vida diária do cristão, da nossa vida diária. A criança, nessa aula, ela precisa entender que para nós servirmos a Deus, nós devemos ter uma vida de oração. Um relacionamento diário com Jesus. Todos os dias nós temos que ir ali falar com Ele, agradecer pelo dia, né? Pelo dia que Ele nos deu mais uma chance de acordar, né? Tanto com o sol ou com a chuva, tudo é necessário. Então nós devemos agradecer. E a criança, ela já deve saber que todos os dias ela... mas eu vou falar o quê? Só agradecer já é um começo. Também nós devemos agradecer pelo alimento, pela família. Muitos não têm família, então a gente tem muito assunto para falar com Deus todos os dias. E também, o ponto central da nossa lição, o ponto central para trabalhar com as crianças de hoje é: quando a igreja ora, milagres acontecem. As crianças, elas já devem aprender, né, que a igreja, quando ela se une em oração, os milagres, as maravilhas acontecem, né? Então, na aula de hoje, o objetivo é que os alunos, eles venham acreditar no poder da oração e saber que a oração da igreja, ela produz milagres. A lição de hoje é voltada para isso, para que a criança, ela venha acreditar no poder da oração, que ela venha acreditar que quando a igreja se une em oração, os milagres acontecem. Vamos mais adiante, o destaque bíblico para a nossa lição, nós vamos encontrar lá em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você pode também estar explicando, né, o que significa, o significado desse destaque bíblico para as suas crianças, ou fica para o seu elevo espiritual. Professor, sempre no início da aula, receba os seus alunos com alegria, com atenção, com carinho, com amor. Por quê? Porque eles sentem quando eles são bem recebidos. Se a gente for parar para pensar, a gente, quando chega em um local, a gente sente quando a gente é bem recebido ou quando não. As crianças é a mesma coisa, elas sentem quando são bem recebidas. Então, receba os seus alunos com alegria e após a rotina diária, a rotina de oração, né, de fazer ali a chamada dos alunos, né, os louvores, de entoar os louvores com os seus alunos, você vai propor uma roda de conversa com eles. Tudo tem a ver com a lição de hoje. Você vai propor uma roda de conversa, faça um círculo, coloque eles todos sentadinhos e peça para cada um compartilhar como é que foi a sua semana, como eles estão indo na escola, quais são as novidades que estão acontecendo na vida de cada um.
né? Você cronometre, né, se necessário, o tempo para este momento, que ele é tão importante quanto o da palavra. Porque nós vamos aplicar através dessa roda de conversa como é a oração, né? Porque nós vamos explicar para a criança que a oração é uma conversa com Deus. Então, nós vamos treinar a conversa entre nós para que elas venham aprender a orar, a falar com Deus. Tudo é um exemplo. Então, você comece ali, enquanto as crianças estão se arrumando, né, na roda, você pode começar explicando que todos nós somos criados por Deus, para nos relacionarmos uns com os outros, para cultivar a união, para conviver com as outras pessoas. E para isso, para que a gente venha se unir com as outras pessoas, conviver, ter uma boa amizade com elas, a gente precisa ouvir as pessoas. Como é que eu vou ser amigo de alguém se eu não parar para ouvir? Né? Então, para criar esse vínculo afetivo, essa amizade, esse relacionamento, nós precisamos ouvir. E essa roda de conversa é para isso. Nós vamos aprender a ouvir os nossos coleguinhas, a ouvir sobre a sua vida, a sua semana, como foi na escola. Então, tudo isso é aplicação da lição também. Então, você separe um tempo, né, para esse momento e sempre reforce que nós devemos nos importar uns com os outros. Não é cada um individualmente, não. Nós temos que ter empatia, nos colocar no lugar da outra pessoa. Como nós vamos nos colocar no lugar da outra pessoa se a gente não para ouvir ela? Então, esse momento, essa roda de conversa é para isso, né? Explique, reforce a regra deste momento para suas crianças, que quando o amiguinho está falando, né, todos têm que ficar quietinhos para ouvir, né? Porque a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida desse coleguinha. Então, nós devemos nos importar uns com os outros, devemos nos importar com o sentimento do outro, né? Enquanto ele está ali contando, a gente tem que respeitar o seu sentimento, respeitar o seu momento, né? E não ficar brincando, não ficar zoando, vamos dizer assim, as crianças entendem esse palavreado, né? Ficar zoando, né? Trolando o momento em que a criança está ali contando sobre a sua semana, sobre a sua vida, né? Então, reforce isso com a sua criança, que ela deve aprender a ouvir, aprender a amar e aprender a sentir, né? A sentir, se colocar no lugar do outro, porque só assim as pessoas vão se sentir amadas, vão se sentir parte de uma família, e todos nós, como aprendemos na aula passada, somos parte da família de Deus, então nós temos que ter união. Então, professor, logo após a roda de conversa, né, você vai explicar que nós também, assim como a gente está aqui conversando uns com os outros, aprendendo sobre a vida de cada um, assim também deve ser a nossa vida com Deus. Deus, ele sempre está atento para ouvir, para saber da nossa vida, saber os nossos sentimentos, saber o que a gente faz durante a semana, durante o dia, né? Então, Deus, ele quer cultivar esse relacionamento com nós, mas ele quer que a gente fale para ele. A oração é isso, é uma conversa, um relacionamento. Nós vamos contar como é que foi o nosso dia, o que a gente está sentindo, o que a gente deseja para a nossa vida naquele dia. Isso é a oração, é para que as crianças venham entender como é que se inicia uma conversa com Deus, né? Se faz uma oração. E todos os dias nós devemos cultivar esse relacionamento, essa amizade com Deus todos os dias, conversando com Ele através das nossas orações. Vamos um pouquinho mais adiante. O nosso Memória em Ação. Para o nosso Memória em Ação, eu preparei um cartaz feito com o desenho, o formato de um telefone. Telefone convencional. Por que eu preparei esse formato? Porque para as crianças, elas memorizarem, elas fixarem, né, que a oração é uma conversa. Você vai se ligar, conectar com Deus na oração.
vai fazer uma ligação para o Senhor, vai falar com Ele. E o nosso, nada melhor do que a gente associar o telefone, né? Eu usei o convencional, mas você pode estar utilizando o formato que você desejar, professor. E você vai só imprimir, tá tudo ali na pastinha, imprimir, né? E colar as folhas, uma do ladinho da outra, e depois só vai recortar o versículo bíblico, que são as teclas para este momento. Reserve, né? Não cole ainda no quadro, né, ou na parede. Por quê? Porque primeiro nós vamos fazer uma brincadeira com as crianças. A brincadeira é a brincadeira do telefone sem fio. Você vai falar o versículo bíblico, o versículo está lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que vai nos dizer assim: façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Você vai falar no ouvido de uma criança, você vai fazer uma roda, né? E escolher uma criança para ser a primeira para falar esse versículo para ela. Fale no ouvidinho dela, só ela pode ouvir. E aí você vai pedir para que ela conte o que ela entendeu para outra criança e assim sucessivamente, cada criança vai falando o que entendeu do versículo, uma para a outra, até chegar na última. A última criança vai ter a tarefa de falar em voz alta o que ela entendeu, né? O que foi falado para ela, o que ela entendeu. Né? A aplicação deste versículo, desta brincadeira, é que nós devemos falar de maneira clara uns com os outros. Para a gente poder entender, nós temos que falar claramente. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência para falar o que a gente deseja, para explicar o que a gente quer, para fazer a pessoa entender, né, aquilo que a gente quer passar, quer ensinar. Então, a aplicação deste versículo, desta brincadeira, é mais ou menos isso. Então, depois, né, de você, da última criança, falar o que entendeu do versículo, aí você vai pedir para as crianças abrirem as suas Bíblias no versículo indicado, ou você cole, né, o cartazinho do versículo bíblico e vai falar com as suas crianças. Vamos ver se agora o que ela falou, o que ela ouviu, está de acordo com o nosso cartaz aqui, o nosso versículo. Vamos ver. Aí você pode estar falando juntamente com elas, repetindo o versículo bíblico com elas e depois você só peça para elas repetirem para memorizarem. A sugestão, professor, para esse momento da oração, da memória em ação, é essa, mas você pode aplicar este momento, né, de acordo com o seu desejo, né, aí com a realidade da sua congregação. Sempre reforce com eles que, como nós somos famílias de Deus, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos trabalhar em equipe, porque se no momento da brincadeira, do telefone sem fio, uma criança não quiser falar com a outra, como é que vai ser passado a mensagem do versículo, né? Então, reforce que nós temos que ser, precisamos uns dos outros, né? Para enviar, para passar a mensagem, para trabalhar em equipe, para entender, né, o que o amigo, o que está sendo dito pelo amigo. Então, eles precisam, como eu já falei, falar de maneira clara, um para o outro. E com Deus, nós também precisamos saber o que vamos conversar com Ele e falar de forma clara, né? A gente pode ser claro com Deus, porque Ele entende, Ele está sempre pronto para ouvir, né? Para nos ouvir e Ele sempre vai compreender o que a gente está sentindo durante a nossa oração, a nossa conversa com Ele. Vamos um pouquinho mais para frente. A nossa missão de hoje é orar. Orar pelas pessoas do mundo, né, para que elas venham ter um coração disposto a ouvir e a compreender o Evangelho da Paz. Para que elas venham abrir o seu coração para ouvir, né, a palavra de Deus e para que elas venham compreender, entender,
né, a palavra, porque não é só o ouvir, elas também têm que entender o que a palavra está nos dizendo. Então, ore com as suas crianças, peça para que o Espírito Santo prepare o coração delas também e também das pessoas, de todas as pessoas do mundo, para que elas venham compreender o Evangelho da Paz, para que elas venham alcançar a salvação em Jesus e que elas venham iniciar um relacionamento com Ele, uma intimidade, uma amizade verdadeira com Cristo. Essa é a missão de hoje. O molde, né, para esta lição, eu trouxe sugestão do anjinho, né, mas o molde eu fiz ele em EVA. Eu trouxe o moldezinho feito em EVA, né, e depois eu só preguei, grampeei, na verdade, no rolinho de papel higiênico, né. Esse aqui eu só dobrei, não sei se dá para observar aí. Eu dobrei, recortei e dobrei para fazer um contrapezinho, né? Porque o EVA é um pouquinho pesado. Mas o molde está completinho ali na pastinha. Esse meu aqui, os meus bonequinhos, é porque foram os primeiros que eu fiz e eu fiz em feltro, né? Aí agora, né, o mesmo molde, o mesmo modelo, eu fiz em EVA e tá ali tudo disponibilizado. Só preguei também no rolinho de papel higiênico para ele ficar de pé. Mas você pode estar usando o próprio EVA para estar fixando, né? É só fazer um modelinho de um rolinho de papel higiênico. Também trouxe a sugestão, né, de atividade para trabalhar com as suas crianças. A atividade é o círculo, né, a rodinha da oração. Eu coloquei só 4 itens, mas que eu achei os itens mais necessários. E também, se a gente for juntar muita coisa, porque se você for procurar na internet, tem rodas de oração, mas que tem muita informação. Então, para a sua criança que ainda não sabe orar, né, é legal, é interessante elas aprenderem um pouquinho de cada vez. Então, primeiro, agradecer a Deus. A gente deve começar sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por todas as bênçãos, porque todo dia Ele nos abençoa. Só pelo fato da gente acordar já é uma bênção. Quantas pessoas não acordam mais, né? Não acordaram hoje? Se a gente for parar para pensar. Quantas pessoas não tomaram um café da manhã? Quantas pessoas não têm um almoço, uma refeição? Então, nós devemos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Depois, nós vamos adorar ao Senhor, glorificar o seu nome, que Ele é tremendo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos. Pode, nesse momento também, você pode falar para a sua criança, se ela quiser cantar, lembrou de um hino, um refrão de um hino, ela pode estar louvando, adorando ao Senhor também na oração. Depois, ela pode estar orando pela sua família, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos e também pela família, nós somos todos da família de Deus. Então, ela pode estar orando pela família de Deus, os irmãos da fé, que são os colegas da igreja, da escola bíblica da igreja, que são os irmãos em Cristo, os obreiros, pastores, né? Neste momento, ela pode estar orando pela família de Deus também. E por último, né, mas não menos importante, orar por todas as pessoas do mundo, para que a salvação chegue a todas, né? Para que Deus venha abençoar, venha guardar, venha livrar a todas as pessoas do mundo inteiro, né? Para que venha dar saúde, quantas pessoas não têm saúde, quantas pessoas estão sofrendo. Então, a gente sempre tem algo para falar para Deus em oração. Então, esse é um modelinho de atividade para estar trabalhando. É uma atividade que elas também vão estar aprendendo e refletindo enquanto fazem. Porque enquanto elas vão fazer, você vai explicando, né? Você vai explicando, ajudando elas a memorizar sobre a lição de hoje. Também trouxe sugestão de lembrancinha. Na verdade, 2 sugestões de lembrancinha. A primeira é um telefonezinho, né? Como se fosse um telefone, uma cordinha, um cordãozinho. Nós vamos só colar, né? Deixa eu mostrar aqui para você, não sei se está aparecendo. Colar um símbolozinho, um ícone, como se fosse o Wi-Fi. Nós
tenho a mão ali orando e Deus em cima. A oração nós vamos nos conectar com Deus. Eu coloquei esse símbolo porque as crianças, hoje em dia, elas sabem como é que se conecta um celular, né? Se não pegar a internet, elas já vão lá olhar no desenho, procurando para ver se tem as anteninhas ali para se conectar. Então, a oração, nós vamos nos conectar com Deus. É através da oração que nós conseguimos conversar, falar com o Senhor, nos ligar a Ele. Então, essa é uma sugestão de lembrancinha, mas você pode estar trabalhando também como atividade. Tem também, eu fiz o tapetinho da oração. Eu fiz com EVA duplo, né? Você tem um moldezinho, eu recortei 2 coraçãozinhos. Para quê? Para ele ficar um pouquinho mais grosso, onde elas vão colocar o seu joelhinho para orar. É muito legal, né? Eu vou fazer o tapetinho da oração para as minhas crianças, mas eu não vou entregar para elas levar para casa. Isso aqui não vai ser a lembrancinha. A minha sugestão vai ser que fique na salinha, na sala de aula, né? Ou na igreja, com o nome, aí coloque o nome de cada criança no seu tapetinho, para elas, quando chegarem, elas vê o tapetinho e elas ir ali se ajoelhar, é um incentivo, né? Só chegar, se ajoelhar e orar, falar com o Senhor. Isso já ajuda, né? Já ajuda muito. Mas aí você vai trabalhar conforme a sua realidade. Outra coisa, eu coloquei 2 tamanhos ali na pasta, no Drive. Mas esse aqui que eu tenho em mãos é o maior, tá? É a nuvenzinha, o tapete da oração grandinha, que é o tamanho de uma folha A4. O pequeno, ele é um pouco menor. Eu acho mais interessante você já ir fazendo direto nesse tamanho, no tamanho grande, tá? O tapete da oração de tamanho grande. Mas tá ali. E eu também fiz com cores diferentes. Azul para os meninos e rosinha para as meninas. E não se esqueça, professor, de estar atualizando, que eu esqueci, já estou na metade da aula aqui, esqueci de falar, lembrar que a gente sempre tem que atualizar o panorama da lição. Hoje nós estamos na lição 2, que fala sobre a oração, onde nós vamos aprender a orar. E também não se esqueça de atualizar o passaporte, né? O passaporte da lição, que também, no final, vai ser utilizado como um portfólio para apresentar aos pais. A aula passada nós falamos sobre família, né? E nesta aula sobre oração. Então, no final, no momento da atividade, depois, né, da primeira atividade, você pode estar pedindo para a sua criança estar colocando, desenhando ou escrevendo aquilo que ela lembra da lição de hoje, do que foi falado, né? Então, é muito importante a gente sempre estar reforçando o ensino durante a aula. Então, vamos mais um pouquinho e agora a gente chega lá no país, né? O país de hoje que a gente vai visitar é a China. A China é um país que fica lá na Ásia, no continente asiático, mais na parte oriental, mais a leste, né, do continente asiático, e a sua capital é Pequim. Ele é um país muito populoso, possui uma paisagem muito diversificada, com desertos, campos, montanhas, lagos, rios e também tem muitas praias. Primeira curiosidade sobre a China, como eu já iniciei falando, a China é o país mais populoso do mundo. Contém 1,38 bilhões de habitantes, aproximadamente, né? Claro que vai se atualizando, né? Cada vez mais vai crescendo. Então, olha só como a China, ela fica em primeiro lugar, como o mais populoso. Muitas pessoas moram na China. Segunda curiosidade, a China é o maior exportador do mundo e também conhecido como centro de fabricação de produtos tecnológicos, né? Peças, matéria-prima para produção de celulares, né? E outros produtos tecnológicos vêm da China. Terceira curiosidade, o país ele tem somente um fuso horário. Eu vou tentar explicar como é que é um fuso horário. Tentei explicar para o meu esposo para ver se ele entender. O Brasil ele possui 4 fusos horários.
né? Tem o fuso horário com o horário de Brasília, né, que é considerado o horário oficial. Tem o horário de Manaus, que o Manaus ele possui 1 hora atrás, né? 1 hora para trás. O Acre está com 2 horas para trás e Fernando de Noronha com 1 hora para frente. Vamos ver se eu vou conseguir explicar. Dá um exemplo. Meio-dia, horário de Brasília, meio-dia agora. Vamos, né, fazer uma suposição. Eu vou ligar para Manaus. Manaus, 1 hora para trás. Então, aqui, nós usamos o horário de Brasília. Lá em Manaus vai ser 11 horas. É isso, seus 11 horas. Se eu for ligar lá para o Acre, vai ser 10 horas. E se eu ligar para Fernando de Noronha, em vez de ser, horário oficial, meio-dia, vai ser 1 hora da tarde. Então, olha só, o Brasil possui 4 fusos horários, né, por causa do tamanho do território. E na China, que é um território muito maior, ele possui somente um. Né? A justificativa é que para que os cidadãos venham ficar mais unidos e também para facilitar a organização dos governos, né? Mas ele é muito grande, né? E só possui um fuso horário. Até para a comunicação também fica muito mais fácil, vamos dizer assim. E a diferença de horário entre Brasil e a China, se eu não estou enganada, a diferença é de 11 horas. Né? Então, a comunicação entre Brasil e China, né, é muito diferente, né? Muito, como é que eu vou dizer a palavra? É muito distante o horário entre aqui o Brasil e a China. Então, tem que estar bem atento para quem precisa fazer uma compra, né? Tem que estar atento ao horário e ao fuso horário dos países. Quarta curiosidade, nós vamos falar de meia. De uma meia a cada 3 do mundo produzida, ela é feita lá em uma única cidade da China. 3 meias são produzidas na China e uma é numa única cidade chinesa. Vou voltar, que eu confundi. De 3 meias produzidas do mundo inteiro, uma é produzida lá na única cidade da China. Acho que agora eu falei certinho. O território chinês, como eu falei, ele é um território muito grande geograficamente, em terra. Ele é o 3º maior do mundo. Sexta curiosidade, o país ele possui muitos milionários, cerca aproximadamente de 6,2 milhões de milionários. Olha só quanta gente com din-din que tem lá. Sétima curiosidade, o país, eu achei muito interessante isso e também muito, vamos dizer, se a gente quiser aprender a língua chinesa, né, a gente tem que ficar atento porque a língua chinesa existem diversos ramos, né, mais ou menos com 10 variações do idioma e também muitos dialetos. Entre eles, eu vou falar uns 5 aqui, uns 4, que tem, dentre esses 10 variações do idioma chinês, tem o mandarim, tem o Jin, o Min e o Pinguá. Não sei se eu pronunciei corretamente. Então, eu quero aprender a língua chinesa, mas aí você vai, eu quero aprender em qual variação? Eu quero aprender ou o mandarim ou o Pinguá. Então, a gente tem essas variações, elas são um pouquinho diferentes, mas são a língua chinesa, com determinadas palavras diferentes, né? Linguagens diferentes. Então, a gente tem que ficar muito atento. E a nossa última curiosidade, a China, ela foi a responsável por grandes invenções que impactaram o mundo todo. Vou falar de algumas. A primeira que eu achei muito interessante, a invenção do papel há 2.000 anos atrás, foi a China que inventou o papel. A pólvora também foi a China. E a impressão, o material impresso também foi a China. Olha só que interessante, né? Como impactou e mudou o mundo todo quando foi inventado o papel, né? Então, olha só quanta coisa a China contribuiu, né, para o desenvolvimento, vamos dizer assim, da humanidade.
Agora nós chegamos no nosso momento mais importante, que é o explorando a Escritura Sagrada. Antes de iniciar, eu vou explicar um pouquinho o meu cenário. Deixei ali, né, na pasta, o molde da montagem e da confecção da casinha, né, da casa de oração que nós vamos ter hoje. O modelo de prisão, como eu já tenho explicado em outras lições, é uma caixa de leite. Você vai desmontar a caixa certinho, virar ela, cortar no meio, e a metade da caixa de leite é isso aqui que depois eu fixei e só fiz os recortes da aberturinha, tipo umas grades na prisão. Coloquei também um papelãozinho que imita uma caminha, né? Uma caminha ali no fundo da prisão, que é onde o Pedro ele vai ficar deitado, dormindo, até ser resgatado pelo anjo. Fiz um modelinho, umas correntinhas, né, de EVA, né? Você vai cortar umas tirinhas de EVA e vai formar a sua corrente, né, com cola instantânea do tamanho que você desejar, professor. E o anjo, como eu já mostrei, o anjo para fazer o resgate, a libertação do Pedro. Agora nós vamos começar a nossa lição. Você pode, professor, iniciar a lição, né, a história bíblica, perguntando para as suas crianças o que elas sabem que é oração. O que significa orar para elas, né? Aí você vai esperar o momento, ouvir as respostas de cada uma, e você vai iniciar conversando, falando para elas que a oração é uma conversa com Deus. E que nós podemos falar qualquer coisa para Deus, né? Porque Ele é o nosso amigo e Ele está pronto para nos ouvir. E não importa o lugar onde a gente vai fazer a oração, onde a gente vai falar com Deus. Não importa se é em casa, se é na escola, se é na rua ou se é na igreja, né? A gente pode estar falando com Deus em qualquer lugar e que Ele vai ouvir, né? Então, quando a gente se reúne na igreja, né, quando nós vamos para a igreja, nos reunimos, nós podemos orar com os nossos irmãos, né, com os nossos coleguinhas, em uma oração coletiva. Mas quando a gente está lá em casa, a gente vai entrar no quarto, fechar a porta, assim como a Bíblia nos ensina, e orar individualmente. Mas também podemos fazer a oração coletiva dentro da nossa casa, junto com a família, né? Então, a oração, ela pode ser individual ou coletiva. Aconteceu um probleminha aqui no meu slide aqui. Então, você pode fazer a oração individual ou coletiva. Então, na igreja, né, nós nos reunimos para fazer a oração coletiva. Então, volta um pouquinho. Um para frente. Aí. O nosso Pai Celestial, ele se alegra, né? Você pode falar para as suas crianças que o Papai do Céu, ele sempre fica contente, ele fica alegre quando nós oramos junto com os outros irmãos, quando nós oramos em união, quando nós oramos em família, em casa, todos juntos, né? Ele se alegra, porque nós, como a gente já falou anteriormente, nós somos feitos, fomos criados para nos relacionarmos, né? Para conviver em união uns com os outros. Então, a oração, ela vai nos conectar, vai nos ligar. Então, nesse momento, se você quiser, professor, você pode usar esse também modelinho. A oração, ela vai nos conectar com Deus, nos ligar a Ele, né? Então, e quando a oração que a gente faz é sincera, ela é verdadeira, ela vem lá do fundo do nosso coração, Deus ouve e atende. Mas também tem um porém, porque Ele vai atender se aquilo que a gente está pedindo, né, for o melhor para nós. Porque às vezes, muitas das vezes, né, na verdade, nós vamos pedir algo que aquela coisa não é o melhor para nós. Então, só Deus sabe o que é melhor para nós, mas a nossa parte nós temos que fazer, pedir, né? Pedir e esperar pela provisão de Deus. Pedro, ele estava
Pedro, ele gostava muito de falar a palavra de Deus a outras pessoas, de levar o evangelho da salvação para muitas pessoas. E ele fazia isso com muita alegria, né? Ele fazia isso com muito amor. Mas o governo da época, né? O rei Herodes, ele não gostava muito não de saber que o Pedro estava lá falando, ensinando a palavra de Deus às pessoas. Ele não gostava não. Então ele mandou prender o Pedro, mandou prendê-lo, né? E porque ele não queria que as pessoas soubessem da verdade. Ele não queria que as pessoas conhecessem a Jesus, né? Então, enquanto Pedro estava lá preso, os irmãos da igreja, neste momento, você pode estar mostre, né, a prisão para as crianças, o Pedro ali dentro, né, se necessário coloque uma luzinha ali dentro da caixinha da prisão. Os irmãos estavam lá, se reuniram numa casa e começaram a orar. Começaram a orar, a pedir para Deus, para que Deus viesse livrar o Pedro da prisão, para que Deus livrasse ele, né, dessa prisão, tirasse ele de lá. Então a igreja começou, os irmãos se uniram, né, se reuniram em oração, orando com muita fé, acreditando que Deus estava ouvindo a oração, né, e que Deus estava ouvindo a oração e acreditando que Deus ele tinha poder para tirar, para livrar o Pedro daquela situação. E eles estavam orando e crendo nisso, acreditando nisso. E Deus ouviu a oração desses irmãos que se uniram em oração com um propósito. Deus ouviu e enviou o anjo lá na prisão. Deixa eu virar aqui o meu cenário novamente. Ele enviou o anjo lá na prisão. O anjo chegou. Aí você pode, professor, eu coloquei uma fitinha, né? Para quando o anjo chegar, quebrar as correntes. O anjo chegou, quebrou as correntes, abriu as portas. Você pode estar abrindo a porta. Eu coloquei fita em tudo quanto é lugar. Abriu a porta. Entrou dentro da prisão e tirou o Pedro de lá. Vamos tirar o Pedro. Tirou o Pedro de lá. Libertou o Pedro e levou ele até a casa onde os irmãos estavam. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Levou Pedro em segurança, são e salvo, até onde os irmãos estavam. Aí ele pegou o anjo, voltou, né, para o seu lugar, que é com o Senhor, e deixa eu abrir a portinha aqui. O Pedro bateu na porta. Tinha uma menina que estava lá dentro, que ouviu bater na porta. Ela perguntou, quem é que está batendo? Aí o Pedro disse, sou eu, Pedro. Aí a menina gritou para os irmãos que estavam ali orando, Pedro está batendo na porta. E os irmãos, nossa, neste momento os irmãos se alegraram. Por quê? Porque Deus respondeu à oração deles. Porque eles estavam ali pedindo para Deus libertar, tirar o Pedro de lá de dentro da prisão, livrar ele da morte. E o Pedro estava ali na sua porta. Olha só como a oração foi respondida, e foi respondida tão rápido, quando todos se unem num só propósito, numa só oração. O anjo livrou Pedro da prisão. E naquele momento, neste momento, essa é uma prova de que Deus, ele ouve as nossas orações. Este momento que a Bíblia nos relata é uma prova de que ele está atento e sempre pronto para entrar com providência nas nossas orações, de responder às nossas orações e de nos entregar a bênção, assim como ele entregou a bênção aos irmãos ali em oração, que a bênção era a libertação de Pedro. Deus, ele sempre está atento e pronto para realizar
grandes coisas em nossas vidas. Nós só temos que estar ali orando, unido em oração, unido em comunhão uns com os outros, né? Porque as nossas orações, elas têm poder. Poder porque Deus, Ele ama ouvir os seus filhos e ama também em abençoar, em responder os seus filhos. Então, fale, reforce com as suas crianças, que não importa a necessidade de cada uma, não importa qual é o pedido, o tamanho do pedido, né? Elas devem sempre levar isso em oração ao Pai, pedir para Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada uma e Ele vai responder a oração de cada uma. Jesus disse em sua palavra, né? Jesus ensinou em sua palavra que se nós, né, como seres imperfeitos, como pessoas falhas, a gente sabe dar coisas boas quando os nossos filhos pedem, imagina o nosso Pai Celestial, né? Quando um filho seu, ele pede. Você pode finalizar, professor, perguntando para as suas crianças se elas já falaram com o Pai Celestial hoje, se elas já falaram com o Papai do Céu hoje. Então, neste momento, né, finalizando, né, a nossa lição de hoje, você chame as suas crianças para agora, não é mais uma roda de conversa entre nós, vai ser uma roda de conversa com o Pai Celestial. Convide as suas crianças para que elas venham conversar com Deus neste momento, todas unidas. Não se esqueça também, professor, de levar a sua criança a Cristo. A gente nunca pode perder a oportunidade de levar ela a Cristo, se ela quer aceitar Jesus, se ela quer ter esse relacionamento íntimo, verdadeiro, né? Ser melhor amigo de Jesus, levar ele em seu coração para a sua vida diária, né? Leve ela para Cristo e encerre a oração a lição orando juntamente com elas. Sempre, sempre reforçando a importância da oração, a importância de conversar com o nosso Pai Celestial. Eu espero que você tenha gostado da nossa lição de hoje, gostado das sugestões, né? Aproveite, né, a sugestão. Espero encontrar você, professor, na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida.